10 formas de ajudar alguém com depressão na prática. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Caio Crissi aqui e hoje nós iremos falar de uma maneira bem prática e bem rápida 10 formas de ajudarmos pessoas que estão com depressão e passando por esse quadro. Então, por favor, já se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo para chegar no maior número de pessoas possíveis para a gente estar ajudando essas pessoas. E o primeiro passo é ouça e ouça sem julgamento, ouvir sem julgamento a pessoa com depressão. Então, um dos sintomas que ela tem geralmente é a autocrítica muito intensa, a autocrítica muito forte, uma autocrítica constante, e ela mesma já se julga de uma forma muito negativa. E ela é a maior crítica de si mesma, geralmente aí quando nós estamos em depressão. Então a última coisa nesse caso é criticar alguma atitude de quem está passando pelo quadro depressivo. E é claro que o depressivo ele tem sim atitudes e comportamentos ruins e negativos muitas das vezes. Mas nós precisamos lidar de uma outra forma com isso. E assim essa pessoa ela vai poder se abrir mais com você, falar o que está acontecendo. E aí você precisa estar aberto para ouvir essa pessoa, ouvir exatamente aquilo que ela está sentindo, sem impor nenhum julgamento. E por mais que a gente não concorde em um primeiro momento, obviamente, é importante ali você não julgar e deixar a pessoa falar o máximo possível. Quanto mais ela falar com maior profundidade e você está ali olhando fundo nos olhos dela e compreendendo, tendo a empatia, melhor vai ser o processo. E lembrar também de não dar a sua opinião e tentar resolver o problema. Por quê? Porque normalmente nós temos esse impulso de dar um conselho e uma solução milagrosa. E um dos sintomas no quadro depressivo é justamente a dificuldade na tomada de decisões e de solucionar problemas. Então, muitas vezes, uma solução que parece simples para você pode ser uma montanha gigantesca de dificuldade para quem está enfrentando a depressão. E o fato de você oferecer essa sua solução de imediato, ela pode se sentir pior, porque assim, nossa, ele tem aqui uma solução simples, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer nem mesmo isso. Essa questão que é mais simples eu não consigo. E aí faz a pessoa se sentir mais inútil ainda. Então escute sem julgamento e esteja ali para que ela possa falar o que for necessário e você está ali por ela, para ouvir ela. Você não quer dar uma solução rápida ou uma solução milagrosa no caso. Então lembrar de ouvir sem o julgamento e sem dar uma solução de imediato. Por quê? Porque existem tratamentos específicos para ajudar essa pessoa e para resolver o problema dela, que no caso é a depressão, certo? E o próximo? Bom, o próximo passo é informação. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento vocês tiverem sobre a depressão, melhor. Então, o que é a depressão? Quais são os seus sintomas? Qual é o ciclo da depressão? Quais as verdadeiras causas, os causadores? E aqui nós temos vários vídeos falando sobre todos esses pontos que são muito importantes vocês saberem. Então assista todos os vídeos, que são conteúdos de primeira qualidade para vocês ficarem por dentro da depressão e por dentro dos tratamentos. E a depressão tem a ver com o quê? Com o esgotamento mental, o esgotamento emocional, esgotamento físico, que ela é diferente de um processo de tristeza, tem um tempo diferente de maturação, como que funciona a abordagem, como que funciona o diagnóstico, como é o tratamento e quais os pontos importantes você tem que analisar para se livrar da depressão. Ou seja, quanto mais informações nós tivermos sobre a depressão, melhor será para a gente entender e ter a empatia e assim poder oferecer uma ajuda para a pessoa, uma ajuda que de fato vai fazer diferença no quadro depressivo dessa pessoa. Então, muito importante é ter o conhecimento, ter base de informações de qualidade e informações que vão poder fazer a diferença sobre o que quais são os tratamentos, quais as causas, as abordagens para um quadro depressivo. E só o fato de você estar aqui vendo esse vídeo
significa que você está disposto a ter essas informações para poder então ajudar essa pessoa. E não deixe de ver os outros vídeos falando das causas, o que é a depressão, quais os pontos precisamos tratar e abordar e quais são os seus sintomas principais, quais são os comportamentos, né, que muitas vezes muda e muitos outros processos que vão te ajudar aí a ter mais informações importantes sobre a depressão. E o próximo passo é ajude, oferecer uma ajuda ativa e sem julgar. Então, ao invés de você falar assim, me liga aí quando você precisar, se você precisar de alguma coisa, me avisa se você acontecer alguma coisa com você ou se você for precisar de alguma outra coisa. Então, seja um pouco mais ativo. Por quê? Porque a pessoa com depressão, ela não vai ligar, ela não vai solicitar a sua ajuda. E por quê? Porque ela não tem esse ânimo, ela não tem essa energia. Ela pode até sentir, no caso, vergonha de solicitar a sua ajuda. Ela pode sentir que ela está incomodando você, incomodando a outra pessoa. Então, ela já está sem motivação. E a interação social do depressivo, ela fica muito limitada ou ela fica quase nula. Então, apesar de ela sentir que ela está sozinha, que ela precisa de ajuda e saber que ela precisa de ajuda, ela não tem forças, ela não tem energia, ela não tem ânimo para ir buscar essa ajuda. Então, fora essa questão da vergonha, é muito importante oferecer ajuda efetiva para essa pessoa em pequenas tarefas do seu dia a dia. Porque um dos sintomas da depressão é a dificuldade executiva de realizar algo ou alguma coisa. Então, fazer alguma coisa, por exemplo, como uma atividade ali dentro de casa, ou resolver um problema familiar, ou fazer uma pequena caminhada, fazer um exercício mais simples de atividade física. E às vezes, né, parece até que a pessoa tem um peso ali no corpo, né, um peso muito grande, que ela está numa inércia muito grande, porque ela fica sempre em um estado de exaustão. Isso é uma característica muito comum do estado depressivo. Então, sugerir algumas atividades, né, como por exemplo, olha, vamos dar uma caminhada junto, vamos fazer alguma comida juntos, lavar uma louça, oferecer sempre alguma ajuda ativa e se propor a fazer algumas pequenas tarefas para esta pessoa, tá? Isso é uma coisa que ajuda muito e é claro que você não vai, né? Nós não vamos lá fazer tudo para essa pessoa, porque senão aí quem vai se prejudicar é você. Mas é importante ter essa ajuda efetiva, porque a pessoa quando está em depressão e geralmente ela não está se tratando, ela não vai ter condições de fazer muitas coisas. E a gente quer que isso mude, né, com o tratamento, que isso mude no dia a dia da pessoa, mas a realidade, a característica da doença apresenta outro comportamento, algo que a gente não gosta muito. E pessoal, antes de irmos para o próximo aqui, não deixa por favor de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, se inscrever aí no canal do YouTube, que a maioria dos conteúdos que estão sendo liberados aqui para vocês são conteúdos que tem muito embasamento, são conteúdos que geralmente você só encontraria em cursos especializados. Então faça esses pontos que é gratuito e você ajuda demais aí o canal a crescer e a gente ajudar então mais pessoas dessa forma. E o próximo passo é entenda o tratamento. Entender o tempo de tratamento é importante para a pessoa não se perder no meio do processo, tanto o depressivo quanto as pessoas que convivem com ele. Para quê? Para não gerar expectativas erradas, não desistir no meio do processo. Então, quais são os efeitos? Quais são as respostas aos processos? E principalmente se você é parceiro ou companheiro de alguém que está com a depressão, é importante você entender esse processo mais a fundo, para você também poder ajudar essa pessoa nesse processo sem gerar grandes expectativas e não ficar preocupado demais ou gerar muitos pensamentos e sentimentos errados diante o tratamento. Então, entender como funciona o tratamento é fundamental para ambas as partes, ok? E o próximo passo, depressão é um estado e não uma definição. Ou seja, pessoal, a personalidade da pessoa, ela é diferente na depressão. Ou seja, a depressão é um quadro que ela está, não é o que ela é. E isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas tendem a julgar a pessoa nesse estado,
colocar um rótulo na pessoa, como se ela estivesse sendo preguiçosa ou pessimista, desleixada e outras coisas mais, por vontade própria. Porém, na verdade, ela está enfrentando o quê? Ela está enfrentando um quadro depressivo, ela está vivenciando aquilo, mas aquilo ali não é ela. É uma doença, é um quadro cerebral e comportamental diferente. E temos que ter isso em mente, senão teremos muitos atritos com essas pessoas. Muitos problemas com a pessoa que são totalmente desnecessários e não vai ajudar em nada, não vai ajudar a progredir o tratamento. Próximo ponto, culpa. É muito comum quando estamos próximos de uma pessoa que tem depressão, principalmente se ela não caminha como gostaria, o tratamento ou as questões do dia a dia não caminham como gostaríamos, né? É culpar a pessoa por ela estar vivenciando aquilo. Culpar por estar fazendo corpo mole, por exemplo, por não estar se esforçando o suficiente, por não ver coisas positivas, por não valorizar aquilo que você está fazendo por ela. Tudo isso são sintomas da depressão. Então, culpar por corpo mole, por não estar se esforçando, culpar a pessoa por não conseguir ver coisas positivas, não valorizar o que você faz com ela, ou faz por ela, e isso daí é normal, são sintomas da depressão. Então, a falta de energia, a falta de motivação, falta de execução e de não conseguir ver as coisas boas da vida, ou seja, um pessimismo muito grande, um negativismo muito grande. Então evite o sentimento de culpa e de culpar a outra pessoa, porque isso não faz bem para ambos e não ajuda no processo de tratamento. E também não se autoculpar, né? Não se culpar pela pessoa não estar melhorando na velocidade que você gostaria, ou que nós gostaríamos no caso. Então pensando, poxa, eu não estou sendo um bom companheiro, eu não estou sendo um bom amigo, um bom parente para essa pessoa. Eu não estou conseguindo fazer com que essa pessoa melhore. Não é assim que funciona, pessoal. Por quê? Porque existem diferentes tempos de duração e que as pessoas respondem aos tratamentos de formas diferentes. Então, cada quadro vai ter um ritmo de melhora, cada pessoa vai ter um ritmo de melhora, principalmente dependendo do processo que ela está executando e o profissional que está acompanhando ela. Então, colocar a culpa na pessoa ou colocar a culpa em nós mesmos por não estarmos conseguindo ajudar da forma como gostaríamos, isso daí é totalmente maléfico para ambas as partes. Então, isso não é útil e é algo que prejudica os dois, ok? Então, culpa, não tenha culpa de forma alguma. Entenda o processo, tá? Faça o que tem que ser feito e aguarde pelos feedbacks e pelos resultados. E o próximo ponto que é importantíssimo, eu sempre falo para vocês: passe esperança, passe positivismo, porque a falta de esperança, aquele sentimento de que as coisas não vão melhorar, isso é um sintoma muito comum da depressão. Ele é típico do quadro depressivo, esse sentimento de desesperança. Então é importante, né, nós não cairmos nessa ideia e nesses pensamentos e passar o contrário para essa pessoa, principalmente para quem está acompanhando. Por quê? Porque de fato existe cura, existe saída. E essa mentalidade, ela contribui muito para o tratamento em geral. E aí você passando isso, né, traz mais segurança, traz mais firmeza para a pessoa conseguir seguir adiante e você também, né? Até o profissional, a gente tem que sempre manter um pensamento muito positivo, uma perspectiva muito positiva do quadro do paciente. E o próximo passo, procure ajuda especializada. A pessoa que ajuda o depressivo, quando ela sentir também que está ficando pesada, exausta, ela também tem que buscar um profissional para auxiliar ela e ajudar ela. Por quê? Porque às vezes, ainda mais se o quadro do depressivo dura ali por alguns meses ou até anos e está mais difícil de melhorar, é comum que a pessoa que cuida do depressivo, convive com o depressivo, ela começa a se sentir também cansada, sem energia, começa a ter quadros de desmotivação e sentir às vezes que está ficando muito difícil, muito pesado de levar o processo adiante. E se isso começar a acontecer,
é muito importante que o cuidador também busque ajuda para ser cuidado no caso. Porque não basta a gente ficar cuidando do outro e aí esquecer e não cuidar da gente. Daqui a pouco, o que eu vejo muito é mais uma pessoa entrando no processo depressivo. Então, só de você ajudar a si mesmo e você estar bem, você já vai ajudar demais o outro. Mas às vezes é muito necessário ter mais alguém, ter um profissional ali dando um direcionamento pro cuidador também, para quem convive com a pessoa. O próximo passo que é muito importante, agir o quanto antes. Um dos pontos que eu vejo demais, não só nos pacientes, mas também nas pessoas, né, que estão ali em volta do depressivo, é esperar com que passe naturalmente os sintomas da depressão. E claramente isso pode acontecer? Pode. Você pode sofrer um trauma, uma perda e começar a ter os sintomas de depressão e depois isso passa. Porém, tem pessoas que já passou ali 1, 2 meses no caso, isso é muito comum de acontecer, com sintomas de depressão e tanto o depressivo quanto as pessoas à sua volta não tomaram nenhuma iniciativa, não fizeram nada para investigar o que está acontecendo. E por que eu chamo atenção para isso? Porque a depressão ela é um terreno muito fértil para várias outras doenças e para vários outros problemas também. Então, quanto antes for tratada e tomar a iniciativa de buscar um tratamento, isso é melhor, é mais benéfico. Então, assista o vídeo onde eu falo também sobre os sintomas e as causas da depressão e assista também para você ficar mais inteirado e você entender como que funciona esse terreno mais fértil para outras doenças. E um outro passo muito importante, monitorar e dar espaço. Monitorar, aí tem 2 pontos que são importantes. Monitorar o pós, ou seja, depois de passar por um tratamento, e obviamente monitorar durante o processo do tratamento. Porém, fazer isso sem invadir o espaço do depressivo, sem pressionar esta pessoa. É sempre legal ter alguém que possa ajudar com as informações para passar também um quadro para o profissional que está acompanhando esse paciente. E é sempre importante certificar que esse paciente quer de fato ser tratado e está fazendo o que é solicitado para ele. Por quê? Porque muitas vezes o depressivo ele não faz absolutamente nada do que é passado para ele. E aí os resultados não vêm, o tratamento não surte o efeito que deveria surtir no depressivo. Então, monitorar para ver a evolução do quadro e monitorar após o tratamento ter sido realizado é fundamental, tá bom? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Todos os vídeos que eu faço aqui é para ajudar da melhor forma possível, tá? Com estudos científicos, estudos recentes, com práticas que funcionam em clínica. Então se inscreva no canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário que é muito importante e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!